Olá, leitores da Bíblia, sejam bem-vindos ao dia 303. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 18, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Salvador, nosso refúgio, nosso socorro bem presente na tribulação. Nosso Senhor e Salvador, Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre os céus e a terra. Nosso Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, lendo a Tua palavra, Te conhecendo mais. Que nós possamos, Pai, ter a revelação da Tua vontade para as nossas vidas na leitura de hoje, que o Teu Espírito Santo nos ensine, abra os nossos olhos, nos dê entendimento, compreensão, sabedoria. Em nome de Jesus, que o nosso coração se alinhe com o Seu e que a Tua palavra, Senhor Deus, permaneça viva em nossos corações para que possamos praticar o que estamos lendo, Pai, para que possamos viver o que estamos lendo. Que nós possamos Te amar ainda mais depois dessa leitura e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Obrigada, Senhor Deus. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava a olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que a tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus.
Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda mais uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber. Na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele e insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Lucas 18 é um dos capítulos mais profundos e desafiadores do Evangelho. O que impacta nesse texto é o contraste entre a aparência religiosa e a verdadeira fé que agrada a Deus. Aqui Jesus nos confronta com as verdades duras, mas necessárias, sobre oração, humildade, riquezas. Esse capítulo faz parte da chamada central de Lucas, onde o evangelista narra a longa caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. Nesse trecho, o tema do discipulado ganha destaque. Jesus não está apenas caminhando fisicamente, mas conduzindo seus seguidores a entenderem o que significa fazer parte do reino de Deus. Por isso, as parábolas e ensinamentos deste capítulo tocam pontos práticos e espirituais essenciais para quem deseja seguir Jesus. Culturalmente, o contexto envolve uma sociedade onde viúvas eram extremamente vulneráveis. Os fariseus eram vistos como exemplos de piedade, os publicanos eram odiados, as crianças eram insignificantes e os ricos eram admirados. Nesse cenário, Jesus inverte expectativas e revela
os verdadeiros valores do reino. Lucas 18 pode ser dividido em 6 momentos que revelam o caráter de Deus, a necessidade da oração perseverante, a verdadeira humildade e o chamado radical ao discipulado. Por que devemos orar sempre e não desanimar? Jesus conta a parábola da viúva persistente e do juiz injusto para ensinar que a oração perseverante revela a nossa confiança no caráter de Deus. A viúva era o símbolo máximo da vulnerabilidade. Ela não tinha meios para subornar o juiz ou se defender. Mesmo assim, a sua persistência vence a indiferença do magistrado. Se até um juiz injusto pode ceder diante da insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá às orações do seu povo. Ao meditar nisso, nós somos confrontados com a nossa tendência de desistir facilmente diante das dificuldades. Jesus nos convida a clamar sem cessar, confiando que Deus fará a justiça no tempo certo. O final da parábola traz uma pergunta inquietante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa fé perseverante, que não desiste mesmo quando as respostas parecem tardar, é o que Jesus procura em nós. Qual que é o perigo da justiça própria? Lá nos versículos 9 até o 14, nos é mostrado a segunda parábola, que é ainda mais desconcertante. 2 homens vão ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, com ar de superioridade, agradece por ser melhor do que os outros. Já o publicano, humilhado e consciente do próprio pecado, clama por misericórdia. Os fariseus eram vistos como os mais santos e devotos, enquanto os publicanos eram tidos como traidores e corruptos. Jesus, porém, revela que Deus não se impressiona com aparências religiosas. O que ele busca é humildade e conhecimento sincero da nossa miséria espiritual. Quando lemos essa parábola, podemos perceber o quanto o orgulho pode nos afastar de Deus. O reino não é para os que confiam em si mesmos, mas para os que reconhecem que precisam da graça divina. Porque o reino de Deus pertence às crianças. Está descrito lá nos versículos 15 ao 17. Enquanto os discípulos tentavam afastar as crianças, Jesus as acolhe e declara: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Na cultura da época, crianças não tinham status ou importância social, mas Jesus inverte essa lógica, ensinando que só entra no reino quem se aproxima com a simplicidade, a dependência e a confiança de uma criança. Deus se revela aos humildes e aos desprezados. Isso nos desafia a abandonar a autossuficiência e cultivar um coração simples diante de Deus. O que nos impede de seguir Jesus? O diálogo entre Jesus e o homem rico revela o preço do discipulado e o perigo das riquezas. O homem havia obedecido os mandamentos, mas seu coração estava preso aos bens materiais. Diante do convite radical de Jesus, ele se entristece e vai embora. Embora o judaísmo valorizasse a caridade, poucos estavam dispostos a abrir mão de tudo. Jesus revela que o apego às riquezas pode ser o maior obstáculo ao reino. E esta cena nos faz refletir: o que ainda me prende? O que não estou disposto a deixar por amor a Cristo? O chamado de Jesus continua o mesmo: renunciar o que for necessário para segui-lo. Jesus também tranquiliza os que já fizeram essa escolha. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. O reino exige renúncia, mas promete recompensas eternas e bênçãos já nesta vida, especialmente o privilégio de fazer parte da família de Deus. Por que os discípulos não entendem o sofrimento de Jesus?
Jesus anuncia pela terceira vez sua paixão e ressurreição. Mesmo assim, os discípulos não compreendem. Isso se deve à expectativa messiânica da época. Os judeus aguardavam um Messias triunfante, não um servo sofredor. As palavras de Jesus confrontam este imaginário e por isso os discípulos resistem a aceitar a cruz. Quando a gente lê esse trecho, a gente dá conta que às vezes também preferimos um evangelho sem dor, sem sofrimento. Mas seguir Jesus é abraçar a cruz, confiando que além dela há ressurreição. Como a fé transforma a nossa vida? O capítulo termina com a cura do cego em Jericó. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse título messiânico demonstra a fé do cego, mesmo antes de ver. Enquanto a multidão tenta silenciá-lo, ele insiste e Jesus o atende. Receba a sua visão, a sua fé o curou. O cego representa todos os que reconhecem sua miséria e dependência de Deus. Sua fé perseverante, assim como da viúva no início do capítulo, o conduz à cura e à salvação. O texto termina com o cego seguindo Jesus, glorificando a Deus e toda a multidão, louvando ao Senhor. Vejo aqui o ciclo da fé: clamar, ser atendido, seguir a Cristo e testemunhar. Bom, embora o capítulo não traga citações diretas de profecias, ele se encaixa perfeitamente nas expectativas e ensinamentos do Antigo Testamento. A figura do filho de Davi remete às promessas messiânicas de 2 Samuel 7. A compaixão de Deus pelas viúvas ecoa textos como Salmo 68, versículo 5, que chama Deus de Pai para os órfãos e defensor das viúvas. A promessa da justiça aos escolhidos aponta para o julgamento final e a restauração predita pelos profetas. O anúncio do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus cumpre o que Isaías já havia revelado em Isaías 53. Tudo isso mostra que Jesus não está improvisando, mas cumprindo o plano eterno de Deus, revelado desde o Antigo Testamento. Esse capítulo nos ensina muitas lições para o que estamos vivendo hoje. Nós precisamos perseverar em oração, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. A verdadeira espiritualidade nasce da humildade, não da comparação ou orgulho. A simplicidade da fé é essencial. Preciso me aproximar de Deus como uma criança. O apego às riquezas ou status pode me impedir de seguir a Jesus com integridade. O sofrimento faz parte do caminho cristão, mas a cruz não é o fim da história. A fé verdadeira clama por misericórdia, insiste e transforma a minha vida para que eu siga com Cristo. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e a gente se encontra no próximo áudio. Tchau, tchau.